eu acho que querendo também ouvir o que os outros estão dizendo, então eu acho que eu não estou prevendo muitos problemas com isso, mas eh, vamos começar já. Bem-vindo para os 61 pessoas que estão ao lado da gente aqui hoje à tarde. A gente, como vez, como a gente tentou trazer um grupo de profissionais de segmentos diferentes para esse evento, hoje comigo, em primeiro lugar, está meu amigo, meu colega, o Cláudio Fernandes, que está representando o continente da Europa hoje, nesse papo. Obrigado, Cláudio, por estar aqui comigo. Junto Obrigado com o Cláudio, a gente está com 3 grandes arquitetos, começando com a pessoa que fisicamente está mais perto de mim, aqui no Rio também, o Rodrigo. Rodrigo, obrigado por estar aqui. Rodrigo, sócio fundador da RAF Arquitetura, grande escritório, ícone de arquitetura hospitalar. Pulando digitalmente já para São Paulo, eu estou aqui com 3 pessoas. A Ana Vidal, especialista em arquitetura e hotelaria, e também com a Noema Wertheimer, que faz projetos em todos os segmentos possíveis, que hoje vai tentar trazer a experiência dela, principalmente do mercado corporativo. Então, a ideia que a gente tem hoje é que a gente vai, cada vez a gente vai fazer uma pergunta por um palestrante. Eu estou esquecendo, obviamente, o Luciano Bonini, que está aqui também representando a Shaw, trazendo conhecimento do marketing do nosso mercado de A&D. A ideia é que a gente vai fazer uma pergunta para cada, na verdade, 2 perguntas para cada palestrante. O palestrante vai ter 3 minutos para responder e depois a gente vai fazer uma interação com os outros palestrantes. Cláudio, talvez você pode se apresentar um pouco melhor e explicar. Oi, boa tarde a todos. Penso que me estás a ouvir, Dano, certo? Ora bem, meu nome é Cláudio, eu sou responsável pela gestão da Vescom Portugal desde a sua criação há cerca de 20 anos, sensivelmente. E antes de tudo mais, sejam todos bem-vindos. Agradeço ao Dano pelo convite e será seguramente um privilégio para mim estar a ouvir-vos aos 4. Eu gostava só de realçar, antes de tudo mais, que existem 2 enquetes no webinar, em que as pessoas podem responder a algumas questões, nomeadamente sobre as expectativas que têm sobre os produtos, e uma segunda sobre o processo evolutivo no qual todos estamos a experienciar nesta fase. Pedimos desde já a todos o vosso contributo, incluindo que façam as questões, que coloquem questões na caixa de comentários e eventualmente alguma sugestão que entendam interessante. Eu preparei aqui uma pergunta, começando pela Ana. Não sei se a Ana me está a ouvir. Estou ouvindo, muito bem. Oi, boa tarde, Ana. Boa tarde. Eu creio que está claro para todos nós que não poderemos continuar a fazer as coisas da mesma forma como temos vindo a fazer até agora e esperar que possamos obter resultados diferentes. E eu gostava de saber, Ana, qual é que é a sua opinião do que é que pode ser mudado na arquitetura da hotelaria para que consigamos a curto e médio prazo obter os resultados que todos nós perspectivamos. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Dan e Cláudio. É muito agradável estar aqui fazendo esse debate, procurando conjuntamente, né, com a nossa classe, enfim, as respostas para que a gente possa conduzir aí os trabalhos daqui para frente. Um pouquinho antes até de começar, de estar no ar, a gente estava conversando sobre o fato de que realmente as respostas a gente não tem. Todo mundo está procurando alternativas e tentando se organizar para, de alguma forma, continuar produzindo, trabalhando, criando, etc. O que a gente enxerga hoje no mercado, assim, na verdade, eu enxergo aqui 3 momentos, tá? Principalmente tanto para a nossa área de projetos, de arquitetura, quanto para a hotelaria, que, enfim, no meu caso, estão intimamente relacionados, mas eu enxergo 3 momentos, assim, bem fortes. O primeiro, que é esse momento de administrar, na verdade, uma crise, né?
administrar essa situação toda de emergência, em que a maioria dos hotéis fecharam portas e por não terem receita, justamente para manter as atividades normais. E nesse primeiro momento, assim, é mais realmente uma questão de administração e de se organizar para poder respirar um pouco e pensar em novas alternativas, tá? Como nós, como arquitetos, poderemos ajudar? Existem algumas alternativas, sim. Nunca são grandes propostas de trabalho, mas sim situações pontuais em que a gente auxilia através de consultorias online, etc., de alguns caminhos que podem ser seguidos para sanar alguns problemas. Um segundo momento, eu enxergo a partir do momento que a gente tiver uma retomada, né, entre aspas, que deverá acontecer talvez a partir de agosto, né, mas que também assim a gente já achou que ia acontecer a partir de maio, então é junho, julho, e agora a gente está achando que vai acontecer a partir de agosto. Enfim, que será uma fase de adaptação, né, em que enquanto não se descobre a vacina, né, os hotéis vão ter que realmente começar a funcionar, assim como o mercado todo, mas com uma série de procedimentos diferenciados que façam com que o hóspede se sinta seguro dentro do hotel, de alguma forma, né? Então, o que a gente entende é que nessa retomada, assim, vai ter duas situações que são super importantes para direcionar toda a parte operacional do hotel e também dos projetos hoteleiros, que é a higienização, né? Porque o hóspede tem que se sentir tão seguro no hotel quanto ele se sente na sua própria casa. Então, as questões de sanitização, higienização, enfim, de criar o ambiente, realmente um ambiente seguro para o hóspede, e o distanciamento, que aí acaba impactando numa série de atividades internas, né, que são comuns dentro do hotel, que não é só o dormir, né? É o conviver, é o restaurante, é o comer, as questões de saúde, as academias, como é que isso tudo vai funcionar, tal. E um terceiro e último momento, que será o que todo mundo está chamando hoje do novo normal, né? Que vai acontecer pós a descoberta de uma vacina e quando todo mundo se sentir um pouco mais seguro, e que aí os hotéis também terão um novo momento para reprojetar as suas expectativas e os espaços também. Porque embora as pessoas, eu entendo, quer dizer, que embora as pessoas se sintam mais seguras por estarem vacinadas, etc., a gente está ouvindo uma série de comentários sobre a possibilidade de novos surtos e de novas pandemias que vão acontecer, etc. Então, eu entendo que realmente a gente vai ter aí 3 momentos em que a gente tem que repensar toda a questão de projeto, de organização interna, de espacialidade dentro do hotel. Legal. Eu participei ontem no live da Forbes Brasil com o Patrick Mendes da Accor, onde ele explicou que já teve uma abertura da hotelaria em Gramado, Rio Grande do Sul, onde a prefeitura colocou uma restrição de 50% de ocupação dos hotéis. Sim. Eu acredito que o hotel que consegue nesse momento 50% da ocupação está super feliz, mas eu acredito que tem um papel para os governos locais para regularizar o momento. Eu queria perguntar para Rodrigo Luciano Moema para ver se tem alguma coisa a acrescentar o que falou a Ana. Moema, quer falar primeiro? Sim. Não, eu também li um comunicado da Accor ontem, e eles estão se preparando, na verdade, de uma forma mundial, né, convidando, né, quer dizer, informando para os clientes quais as ações eles estão tomando para a retomada, né? Então, na verdade, a questão da asepsia, da higienização dos quartos, por exemplo, vai ser praticamente hospitalar na renovação dos hóspedes hoje e os cuidados com a questão do afastamento, como a Ana falou, mas tem uma série de regulamentações para retomada. Lógico que o máximo, né, a porcentagem de ocupação é uma delas,
e na questão das áreas comuns, de restaurantes, tudo, eles vão reduzir a capacidade bastante, né? Então, tem uma série de a higienização de todas as áreas comuns, o uso do álcool gel e talvez o controle, como vários estabelecimentos pensam em fazer agora, no momento, de temperatura, enfim, tentar filtrar, né, os riscos o máximo possível. Eu acho que, complementando, assim, se eu puder, eu acho que essa questão da insegurança, ela está um pouco na cabeça de todo mundo. Um pouco do medo, o medo do amanhã, o medo do desconhecido e também o medo da saúde, né? Então, eu acho que, com certeza, a gente vai ter, independente do segmento, retornos faseados, com experimentações variadas, mas com certeza muito com foco, pelo menos na primeira onda, nas questões de sanitização, de higienização. E de ontem eu recebi uma matéria interessante da United Airlines, vamos lá, outro segmento, né? Eles fizeram uma composição com a Cleveland Clinic e estão divulgando isso para que no retorno de todos nós a ideias de viagens, a gente se sinta seguro. Então vem a questão da confiabilidade, da segurança, para que você entre num avião e saiba, ele foi higienizado sob padrões de controle de Cleveland Clinic. Então entrou uma bandeira hospitalar garantindo que dentro de um avião a gente vai ter a segurança que nós gostaríamos de ter para nos sentirmos seguros. Então, vocês vejam as parcerias, como é importante a gente imaginar que nós não podemos pensar isolados, nós temos que pensar no humano juntos, né? Uma parceria inesperada, Cleveland Clinic com United Airlines. Uau! Que vem por aí. Legal, legal. Luciano, você tem alguma coisa? Olha, eu acho que todos tocaram os assuntos importantes, acho que não tem muito a adicionar. Acho que realmente essa fase do antes, o durante e o depois, essa incerteza. Eu gostei muito esse tema que a Moema tocou sobre o medo. Eu acho que as pessoas realmente têm, eu acho que a gente precisa lidar com isso. A gente ouve falando muito sobre desenho de interiores, sobre mobiliário, sobre o que fazer, como trabalhar, mas eu acho que eu não ouvi ninguém falar ainda de cuidar da psico das pessoas. Eu acho que nesse momento também a gente precisa começar a olhar para isso e cuidar desse lado humano e enfatizar isso nos tratamentos. Eu acho que vai ser muito importante para quebrar esse pânico, tirar esse medo que vem aí se posicionando em todos os mercados, todos os segmentos em eu geral. Às vezes brinco que quando você, não sei se alguém aqui já passou pela infeliz situação de ser assaltado com uma arma assim aqui na sua cabeça, né? Quando isso acontece, você passa realmente as primeiras semanas apavorado, passou uma sombra por perto, você já está desesperado. E com o passar do tempo, você vai voltando ao seu normal. Claro que a memória daquele estresse ficou, mas você vai voltando a lidar com o normal, né? Então, eu não sei o quanto que esse impacto momentâneo que nós estamos vivendo, especialmente aqui no Brasil, não estou para achar um país que viva tantas crises simultaneamente, a da saúde, a da economia e a da política, tudo junto, né? Então, isso deixa traumas, com certeza isso tem sequelas. Sim. Né? Então, a gente vai ter que aprender. A gente vai tentar responder as perguntas. Eu já vi uma pergunta sobre as mudanças de trabalhar com vídeo agora. E no momento que eu estava lendo isso, o meu filho de 5 anos subiu aqui como um pote de Nutella e uns biscoitos, pedindo se eu posso fazer para ele um biscoito com Nutella. Mas eu queria dizer que nós, como Vescom, a gente acredita desde o começo já em tecnologia. E eu pessoalmente enxergo esse momento como uma coisa que os meus técnicos de futebol, quando ainda eram mais jovens, jogavam futebol, que me falaram. Quando você quer se preparar para impacto, você tem que estar em movimento. Quando você, como jogador de futebol, está parado num campo e vem um carrinho, você machuca. Quando você está em movimento, você pode absorver o impacto e se machucar muito menos. Então, isso para mim, a sessão de hoje, para mim, é para ficar em movimento, para aprender e para conseguir absorver melhor o impacto. Eu tenho agora uma pergunta para o Rodrigo. A necessidade da humanização dos processos, da comunicação
e das relações não vem de hoje. Porém, percebemos a urgência em vivermos de forma cada vez mais humanizada, principalmente considerando os espaços, a arquitetura e o design. Como humanizar os ambientes hospitalares nesse contexto? Como você falou, não é de hoje, né? A gente trabalha essas questões de humanização, acho que desde o início do escritório, né? A gente está fazendo 30 anos, fizemos 30 anos ano passado, e a gente sempre teve esse foco em arquitetura hospitalar, embora a gente faça outros projetos, mas, enfim, a humanização sempre foi uma bandeira no escritório dentro da arquitetura hospitalar. Hoje, a gente sente que tem sido feitas várias pesquisas, enquetes, assim, que mostram tendências e mostram o que está acontecendo com a humanidade hoje, o que eles estão procurando, né? Então, a questão, assim, a residência como proteção, né, onde você se sente seguro e como opção de espaço de trabalho e convívio com a família, embora algumas pessoas tenham problemas com isolamento, é uma coisa muito importante. A natureza se mostrou assim, a busca pelos ambientes abertos, né, não confinados, se mostrou também um anseio das pessoas. Uma série de tendências que, na verdade, as estratégias já existiam. Todos os pensamentos, as ações que a gente provavelmente terá que fazer já existiam, mas foram aceleradas. Eu acho que ganharam uma prioridade especial nesse momento, né? E o bom disso é que essas coisas que a gente trabalha, essas estratégias, esses desenhos, essas intenções que a gente coloca nos projetos hospitalares vão ser muito mais valorizados pelos gestores, por todos os usuários, por todo mundo. Então, eu acho que assim vai haver realmente uma importância em se diminuir deslocamentos. Então, na verdade, como no corporativo, de repente, os prédios multiuso, onde você tem residência em cima e escritórios embaixo, vão ser que já existiam, mas vão ganhar uma nova procura. Os hospitais dentro de centros urbanos, ou seja, com residências, com possibilidade de trabalho, de deslocamento por bicicleta ou a pé, e através do espaço aberto de jardins, porque eu acho que urbanisticamente as vias vão diminuir bastante e vão dar lugar para parques, lugares de passeio e deslocamento a pé e de bike. Eu acho que as coisas tendem a acontecer dessa forma, você organizando os deslocamentos entre as pessoas. Mas, assim, a gente sempre procurou, na humanização, a humanização envolve o respeito com as pessoas e o conforto, né? A gente trabalha muito em cima do nível de estresse. O que a arquitetura pode fazer em prol da melhora dos pacientes, falando em hospitais, é exatamente tentar trabalhar a redução do estresse por causa da imunidade. E hoje a gente fala muito da imunidade. A redução do estresse aumenta a imunidade das pessoas, né? Quer dizer, a doença em si tem que ser tratada pela medicina, né? Com as drogas, enfim, com a tecnologia disponível. Mas o estresse é importantíssimo. Então, é isso que a gente sempre trabalhou, que é o uso da luz natural, o contato com a natureza, o controle que as pessoas têm de suas ações, né? Quer dizer, eu quero fechar a cortina, eu quero fazer isso, eu tenho controle sobre as minhas vontades, eu não dependo das pessoas, eu tenho autonomia dentro disso. E hoje você tem tecnologias, né? Não querendo puxar o saco, mas assim, materiais que ao mesmo tempo conferem aconchego e são fáceis de limpar, são fáceis de higienizar, o que é imprescindível. A gente também sempre trabalhou isso na arquitetura hospitalar, né? Porque os químicos são agressivos, enfim, é importante que os materiais
sejam bem resistentes a essas coisas todas. Então, eu acho que uma das principais coisas que me vem à cabeça hoje é trazer, é uma coisa que a gente sempre tentou fazer, mas hoje essa imagem está mais forte para mim, o aconchego de casa para os ambientes hospitalares, né? A gente sempre quis trazer essa coisa meio da hotelaria para o hospital, mas hoje em dia eu acho que tem que ser a coisa da casa, o que você usa em casa, o que te remete àquele conforto, aquele aconchego que te abraça em casa, né? Então, eu imagino trabalhar bastante nesse sentido. Interessante, o que eu tenho falado com a minha equipe é que a gente está ouvindo já há tempo bom, o hospital que tem que parecer como hotel, isso já é de muito tempo. Agora a gente está numa onda contrária quase, o hotel que tem que parecer um hospital. São momentos estranhos e eu queria perguntar para você, Moema, particularmente, para contribuir um pouco a esse tópico da humanização. Você acha que vai ter uma valorização maior para quem está todos os dias nos hospitais, não os pacientes, mas talvez um olhar maior para os funcionários? Um momento. Sim. Eu estava no silencioso. Sim. Com certeza absoluta. Se bem que eu acho que no mundo corporativo a gente já vinha discutindo e principalmente brigando por uma humanização há no mínimo 20 anos, né? Eu acho que os espaços para que a gente possa ser produtivo, para que a gente possa se sentir bem, eles precisam contribuir. Então, eu sempre defendi muito a questão de que a arquitetura é apenas uma das ferramentas. Eu acho que a gente trabalha várias ferramentas e se a gente entender que a arquitetura é um instrumento que pode nos auxiliar em transformações, né? Então, ela está intimamente ligada com uma outra ferramenta hoje em dia chamada tecnologia. Não dá para criar uma coisa sem pensar nas duas simultaneamente. Eu brincava, sempre digo isso, a gente andava de mão dada com a tecnologia, hoje em dia a gente anda agarrado nela. A tecnologia às vezes define como a gente vai fazer um espaço, e por outro lado, a gente tem um terceiro pilar importante, que eu sempre defendi, que são pessoas, o famoso people, o RH, os processos. Então, de nada adianta a gente resolver bem o instrumento arquitetura, o instrumento tecnologia, e não termos as pessoas aderindo a essa maneira. Então, agora, quando a gente fala nesse novo normal, eu acho que o humano, ele vai continuar sendo mandatório, porque afinal, pelo menos nós aqui como arquitetos, eu acho que a nossa missão é desenhar lugares, seja qual for, momentos de vida, em ações, em uma hora trabalhando, hora descansando, hora se divertindo. Então, a nossa contribuição é em conseguir criar espaços adequados para tudo isso. E hoje em dia, higienização, da pessoa se sentir segura nesses espaços, confiar que o local está adequadamente planejado em termos de renovação de ar, iluminação natural, ventilação, higienização, produtos que nos atendam. Eu acho que nós, como arquitetos, vamos demandar muito mais do mercado produtos de fácil higienização, onde a gente possa mostrar para os usuários que eles estão seguros naquele local com aqueles produtos. Então, eu acredito que o humano, ele vai ser o viés que vai direcionar as nossas escolhas. Eu queria utilizar essa parte que você estava falando para direcionar uma pergunta para Cláudio. A gente quer saber um pouquinho sobre a realidade do mercado português. Como você acha, Cláudio, que podemos redesenhar processos e produtos para criarmos ambientes mais saudáveis? Dani, eu creio que no seguimento do que disse o Rodrigo e a Moema, na verdade os produtos sempre obedeceram a critérios rigorosos de limpeza e de manutenção, nomeadamente produtos como os nossos, que fornecem não só a hotelaria na Europa, como aí no Brasil, ou como a vertente hospitalar. A questão é que eu creio que hoje existe uma maior consciência por parte do cliente final, e passa muito por transmitir confiança ao utilizador final, seja ele num hospital, seja ele num hotel.
E eu acho que é, digamos, é essa consciência e essa confiança que vai permitir a retoma da ocupação dos espaços. Os produtos sempre permitiram limpezas fáceis, nomeadamente os nossos. A questão é que nem toda a gente se preocupava muito com isso e hoje em dia é, digamos, fundamental. Alguém que chega a um hotel vai olhar à volta e vai querer perceber que efetivamente tem essa confiança para poder pernoitar sem um risco de contágio. Eu creio que é por aí. E já agora eu gostava, se me permitem, colocar uma questão à Moema. E uma vez que também estamos a falar um pouco de arquitetura corporativa, eu creio que na vertente corporativa também há toda essa mudança em curso e as marcas precisam de se tornar altamente flexíveis. Não sei se é esse o vosso sentimento também, em termos da área dos escritórios de grandes dimensões. Moema, por favor. Bom, com certeza eu vou fazer alusão ao que a Ana falou no começo. Eu acho que nenhum de nós tem as respostas, né? O que nós estamos praticando, exercitando, é conseguir a cada dia mais fazer melhores perguntas, né? Então, eu sempre acreditei, e nosso time todo trabalha dessa forma, em que não existe uma solução única. Eu acho que as soluções para as empresas, elas são, digamos, individualizadas, porque cada empresa tem um DNA, né? Algumas empresas que já praticavam o famoso home office, né? Outras não eram o oposto, não queriam nem ouvir falar e foram obrigadas a experimentar a forceps, quisesse ou não, está todo mundo meio que em home office. E agora, como é que a gente encontra o ponto de equilíbrio disso? O home office pode soar bonito, mas ele traz consigo uma série de questões que a gente tem que discutir caso a caso com as empresas. Então, como é que nós estamos abordando isso? Nós estamos chegando próximo dos nossos clientes e tentando conversar com eles, questioná-los sobre as experiências dos seus colaboradores neste momento de reclusão. Como é que estamos lidando? Como é que a tecnologia está resolvendo? Até que ponto ela resolve? Aonde ela fica nos devendo? Até onde nós estamos preparados para trabalhar em cocriação ou em reuniões que funcionavam super bem, hoje todo mundo remoto ou se vendo por uma telinha. Até onde a tecnologia vai nos auxiliar? Então, a gente já percebeu que existem tendências que vão adotar uma taxa maior de home office, porque para o tipo do negócio funciona, e para outros negócios não vai funcionar tão bem, e nós precisamos estudar, então, um safe design, uma maneira de adaptar inicialmente o que as pessoas já têm, não é sair fazendo tudo novo, porque afinal ninguém está no momento econômico de jogar fora o que tem e fazer outro. Como é que nós vamos recriar este espaço para aqueles que vão precisar voltar e vamos tentar entender, sempre em conjunto com o cliente, qual é a proporção que vai voltar. Vamos voltar em 25% no primeiro momento, voltam 50% depois, vamos escalonar um rodízio para permitir um desadensamento, não podemos ter todos ao mesmo tempo lá dentro. E aí vem questões transcendem ao espaço físico do escritório. Quem vem de transporte público, como que a empresa vai ajudar a resolver essa questão? O home office vai ajudar a diminuir isso? Então, são tantas questões que estão sendo colocadas na mesa, que nós entendemos que a melhor maneira que nós, como arquitetos, estamos tendo para ajudar os nossos clientes mais próximos é analisar junto com eles as estruturas que eles têm e como adaptá-las para uma primeira e para uma segunda onda. Depois que tudo isso passar, talvez surjam outros projetos, mas nesse primeiro momento a gente entende que nós temos que pensar juntos, achar soluções flexíveis, vindo de encontro à sua pergunta, e resilientes, né? Usando aquilo que a gente hoje tem na mão e disponível para que também sejam ideias financeiramente viáveis, né? Eu acho que essa é a demanda que nós temos tido dos nossos clientes. Será Muito que alguém obrigado. gostaria de contribuir aí comigo? Rodrigo, Ana? Sim. Ana, umas semanas atrás a gente conversou sobre esse assunto e você comentou para mim que o aspecto criativo do trabalho de vocês é comprometido parcialmente pelo momento que a gente vive. Talvez você pode falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu ia justamente comentar sobre isso. Além da questão dos materiais, que eu acho que, com relação à pergunta do Cláudio,
Acho que essa fase agora, que, enfim, que eu chamei de segundo momento, que é um momento de adaptação, de retomada do trabalho, em que as pessoas vão ter que realmente repensar, quer dizer, suas empresas, a diretoria, junto com a gente, arquitetos, tentar organizar como é que essas empresas vão retomar, porque realmente os espaços que a gente tem hoje, eles não serão nunca mais adequados a uma nova realidade, e onde a gente tem hoje 100 funcionários, a gente vai passar a ter talvez uns 30, 40, então espaços de reunião também têm que ser repensados em função dos distanciamentos mínimos que cada pessoa tem que ter, de 2 metros entre cada um. Então, quer dizer, tem uma série já de normatizações que estão surgindo para adequar esses espaços, não só os corporativos, como qualquer espaço público, e nisso eu incluo também, obviamente, a hotelaria, né? E eu acho que, respondendo à pergunta do Cláudio, a gente vai realmente fazer um pente fino numa série de materiais, fornecedores e empresas que hoje, como parceiros, talvez a gente não consiga mais adequar essa nova realidade, que vão ter que também sofrer algumas transformações nos seus próprios produtos para que a gente possa continuar especificando. É óbvio que empresas, por exemplo, com a Vescom, enfim, a gente já tinham isso no seu DNA e você já tem esse histórico e esse trabalho todo, como o Cláudio estava falando. Algumas outras não. Então, vai caber a nós também, como arquitetos, fazer essa triagem, esse direcionamento e essa solicitação desses outros fornecedores para que a gente consiga ter materiais adequados para atender o mercado. Com relação à questão do home office, é uma questão que eu acho que assim está todo mundo se perguntando se é a fórmula ideal, por que não pensamos nisso antes, porque, enfim, o home office eu entendo que algumas empresas já adotavam isso de alguma forma, né? Talvez não 100%, obviamente que não 100% dos seus funcionários, mas acho que o home office, embora tenha situações muito benéficas, né, de você ter uma retomada da sua própria casa, a sua família, o contato um pouco mais com o seu meio e tal, e conciliar isso com o trabalho, você também tem um afastamento da empresa, né, como pensamento, como conceito. Então, você acaba tendo um distanciamento em relação a um caminho que a empresa possa vir a seguir ou não. Eu, pessoalmente, tá, a gente, óbvio, estamos todos em casa, a equipe não é uma equipe muito grande, é uma equipe pequena, mas estamos todos trabalhando em casa desde o dia 18 de março. Então, quer dizer, faz 2 meses que a gente está administrando isso, como todos vocês. E eu tenho, assim, a minha posição pessoal. Eu acho que alguns trabalhos, realmente, de arquitetura a gente consegue conduzir de uma forma mais distante, e até porque a gente tem uma empresa com uma estrutura pequena, a gente já tinha até algumas equipes, satélites, que a gente terceirizava de alguns trabalhos, que a gente acreditava serem os trabalhos possíveis de se realizarem a uma certa distância, né, do olho ali do dia a dia. Mas a questão criativa, sabe, a questão da troca, a questão humanitária mesmo, de você estar ali trocando, discutindo, brigando, enfim, tentando achar uma solução para o teu cliente, esse processo, que é o processo realmente que eu considero um processo criativo de brainstorm, é muito difícil de você fazer à distância. É muito complicado. Assim, a gente sente que, óbvio, a gente está achando aqui, se reinventando de tudo quanto é jeito, se reorganizando, readaptando, todos os reis do planeta a gente está tentando, mas assim, é realmente uma situação muito difícil. Você sente uma produtividade menor, porque você não está ali no dia a dia vivenciando os problemas e, portanto, um croquis que você poderia fazer em 5 minutos para direcionar o teu colaborador no caminho certo e tal, isso demora meio dia, porque ele te manda o errado, aí você analisa, aí você croquisa, manda o certo, e aí o processo todo fica muito truncado. Então, eu acho, assim como a Moema falou, eu acho que realmente vai existir aí um meio termo, uma equação aí que não vai ser ideal, porque provavelmente com outro problema qualquer a gente vai mudá-la completamente, mas é uma tentativa da gente equacionar esse problema. Então, talvez não tenha uma retomada total para o escritório 100% e talvez se faça um rodízio de colaboradores em casa em determinado período da semana, etc., mas eu acho que a gente não pode também comprometer a qualidade de trabalho,
teu esquema de funcionamento interno, enfim, a gente está tentando se adaptar, mas assim, existem demandas que eu acho que são muito complicadas de você tocar à distância. Okay. Para você sentir assim a nossa flexibilidade, eu estou fiscalizando e tocando obra online, entendeu? Em Ponta Grossa, em Pouso Alegre e tal, porque não dá para a gente fazer os deslocamentos, mas assim, não é uma situação realmente super legal de se trabalhar. Então, eu tenho as minhas ressalvas em relação ao home office, acho que é legal para você usufruir, aliviar um pouco, descomprimir o seu estresse da semana, mas eu acho que não entendo como uma fórmula final, né? Obrigado, não sei Ana. se eu respondi isso à pergunta, acho que eu me estendi. Sim, não tem problema, obrigado. Eu quero agora dirigir para Luciano. Luciano, ao mesmo tempo em que a tecnologia nos aproxima, hoje ela é praticamente a única porta de entrada e de conexão com o mundo que temos à nossa disposição. É possível, dessa forma, trabalhar melhor as questões da afinidade e empatia das marcas com o seu público? Como fazer isso de um contexto que impacta diretamente na humanização dos processos da comunicação e das relações? Olha, Dan, a tecnologia, eu a vejo como uma aliada muito forte nesse processo, porque a gente já vem utilizando as ferramentas já há muito tempo. Por exemplo, hoje, essas ferramentas de webinar, por exemplo, elas tomaram uma grande proporção, todo mundo está utilizando. Mas, por exemplo, no mundo do corporativo, a gente já usa isso há pelo menos uma década e meia. Então, assim, não é nada novo. Já são maneiras de comunicação, até porque quando você pensa, digamos, numa empresa que tem uma distribuição regional, ela é uma empresa internacional, você tem pessoas trabalhando em países diferentes, em cidades diferentes. Então, toda essa tecnologia, ela te ajuda a aproximar as pessoas, porque você pode, né, no meu caso, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, mas eu posso fazer uma reunião com o meu manager que está nos Estados Unidos através dessas ferramentas. Então, a tecnologia, ela vem muito forte, eu acho que ela vem crescendo e dando continuidade, e a gente experimenta isso de uma maneira bastante nova em alguns setores, talvez no corporativo nem tanto. Eu acho que, por exemplo, na área da hotelaria, Ana, você me corrige aqui, mas o que eu tenho visto muito quando eu viajo é o uso do aplicativo dentro do celular, onde eu posso fazer o meu check-in, o meu check-out. Inclusive, hotéis mais novos, você abre a porta do teu quarto através do aplicativo. Então, que experiência que eu estou gerando? Eu acho que dentro, quando a gente vai para a parte da afinidade, da empatia, começa um pouco pela experiência que a marca quer gerar para o seu público. Então, ela tem que entender isso. E eu vejo muito o público como o interno e o externo, porque muitas vezes a gente só olha para o público externo, o que eu estou colocando no mercado, mas eu não olho internamente. Por quê? Às vezes a tecnologia ela vem para te ajudar, mas às vezes ela está substituindo uma má experiência. Porque, por exemplo, o que me faz quando eu chego num hotel, querer fazer o check-in pelo aplicativo ou parar no desk de boas-vindas. Então, assim, se eu vou num hotel onde eu sei que eu sou super bem tratado, a experiência é gostosa, eu não espero nada, muito provavelmente eu não vou querer usar o aplicativo. Então, essa parte da humanização que a gente fala muito e cuidar do público interno para que você tenha também as pessoas bem treinadas, bem preparadas para trabalhar e você tem a opção. Então, muitas vezes a tecnologia ela vem como algo para agregar, adicionar. Às vezes ela vem substituir uma má experiência. Por exemplo, se você nota hoje dentro da rede de fast food, você pode ir no balcão pedir o seu sanduíche, você pode parar naquele painelzão, colocar o seu pedido, pagar com o teu cartão e esperar sair. Então, o que me faz ter essa opção, né, de trabalhar? Se eu quero trabalhar isso, pode ser uma experiência, a fila está muito longa, eu não quero esperar, eu quero pedir. Então, a gente vê muito isso. E fatores que eu acho que influenciam muito essa questão da afinidade, eu acho que o lado humano, ele não é substituível, porque nós temos essa característica humana, a gente precisa do contato social, a gente precisa das relações para crescer. E eu acho que ela se mantém através da forma que você oferece o teu serviço. Então, você tem que ter um serviço de qualidade para você manter essa empatia com a marca. Você precisa gerar uma experiência agradável, seja ela através de um aplicativo, através da experiência pessoal. E você tem também a forma com que você soluciona as coisas, sejam eles problemas ou a necessidade, por exemplo, de um arquiteto sobre um material,
como é que eu faço isso chegar? A gente já vem usando muitas ferramentas hoje que não são mais presenciais. Por exemplo, a gente nota na nossa indústria, principalmente de envio de amostras e catálogos, quantos de nós utilizamos um serviço de courier. Você chama um log, você manda entregar, você pega de volta. Então, isso, eu acho que isso é muito importante dentro. E essa empatia, ela se mantém através dessa experiência que você gera, a qualidade que você está entregando. E na parte da humanização, eu acho que ela é muito forte nesse sentido, onde também a gente tem que analisar com quem eu estou conversando, porque hoje a gente tem uma transição geracional muito grande, que talvez há 3 décadas atrás não tinha. Então, hoje você tem, no mesmo espaço colaborativo, você tem um jovem de 18, como você tem um sênior de 75, todo mundo ainda trabalhando, ocupando aquele espaço. Então, isso é importante você levar em consideração quando você comunica, quando você cria, quando você lança um produto, quando você faz uma proposta. E dentro desse contexto hoje que a gente está vivendo, onde a tecnologia se tornou essa ferramenta de aproximação e contato, quantos de nós já não fez um happy hour, onde a gente trocou, né, aquele barzinho gostoso da esquina por cada um na sua casa fornecendo isso. Então, eu a vejo a tecnologia muito forte. Acho que essa afinidade e a empatia, ela vem através da experiência que você cria, do serviço que você entrega. E essa humanização, eu acho que ela não desaparece, porque ela está presente. A gente, mesmo através da tecnologia, você tem um humano de cada lado, servindo ou sendo servido. Acho que essa é uma visão importante do mercado. Ok, muito obrigado. Dan, estás com o microfone desligado. Eu acho que eu estou com 2 pontos já, com 3 eu tenho que sair. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, olhando de Vescom, a palavra empatia, a gente vive de informação dos nossos clientes e a gente vive de poder se colocar no lugar do cliente. Então, agora, mais que nunca, a gente tem que se colocar no lugar do hoteleiro, do paciente no hospital, do hóspede do hotel, dos funcionários nos escritórios, para ver o que eles estão buscando. Então, isso, da nossa parte, está muito importante. A gente tem as nossas reuniões como equipe inteiro para tratar esses assuntos. Cláudio? Sim, eu gostava só de colocar uma questão ao Rodrigo, que eu acho que foi no seguimento da intervenção que o Rodrigo fez inicialmente, mas pegando um pouco nesta necessidade de todos de nos afastarmos fisicamente. Durante décadas a área hospitalar procurou dar conforto e carinho e humanizar, digamos assim, como o Luciano estava a dizer. E, entretanto, passamos agora para um paradigma distinto em que praticamente os hospitais, por tendência, serão tipo bunkers completamente estanques, com receio da segurança e da higiene, quer dos utentes, quer dos colaboradores que lá trabalham. Eu gostava que o Rodrigo nos pudesse dizer o que é que prevê como um futuro breve para a arquitetura hospitalar relativamente a esse equilíbrio tão difícil entre a segurança e o carinho que necessitamos também nas áreas hospitalares. Rodrigo, por favor. Tá. A gente tem refletido demais sobre isso, porque, como você falou, existem paradigmas, né, coisas paradoxais. Assim, a gente pensa no isolamento, os hospitais, assim, impossível você fazer. Você tem áreas de isolamento, mas na maior parte das vezes é impossível fazer isso. Mas várias coisas que a gente tem refletido, assim, os tratamentos intensivos, a gente vem trabalhando tipologias assistenciais muito diferentes ao longo desses anos, né? Então já existiu assim a época onde o home care era uma ideia importante, né? Quer dizer, vamos deshospitalizar os serviços e manter os pacientes internados em casa e transformar os hospitais em áreas de tratamento, em instituições de tratamento mais intensivo. Assim, você já separaria, né, as pessoas que não têm essa necessidade de tratamento intensivo de outras internadas. Ou uma outra ideia é a porcentagem que a gente trabalha de leitos, que a gente chama de leitos universais, que são
leitos que podem ser boxes de UTI, né? Porque falando em humanização, hoje você vê que as pessoas ficam lúcidas muito tempo dentro das UTIs. Então, antigamente eram boxezinhos com cortinas, hoje você trabalha em quartos, né? Inclusive suítes com banheiros. É lógico que a gente, tudo isso depende muito de investimento, né? A gente também pensa que a saúde hoje, né, é uma grande preocupação da sociedade, devia ser mais democratizada ainda, né? É uma coisa mais geral. A gente, felizmente, tem um sistema único de saúde, mas que tem muitas falhas, muitos problemas de gestão e problemas de investimento, mas são problemas gerais do país, não só no sistema de saúde. Então, eu acho que a gente vai ter que ter várias ações, mas como a Moema falou bem nas questões de arquitetura em geral, vai ser daqui para frente uma discussão com os gestores, com os usuários, com os colaboradores. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente viu a importância do papel dos profissionais de saúde. Então, a preocupação com o conforto desses profissionais dentro das instituições, eu acho que vai ser maior. E o uso da tecnologia também, quer dizer, a gente vai precisar rever os protocolos de ventilação e condicionamento de ar, a questão das pressões, a gente vai ter que rever iluminação. Hoje a tecnologia nos dá um conforto de você ter luminárias que se adequam à luz do dia e trazem assim aquele círculo de noite e dia, né, que o organismo sente, e isso dá um conforto muito bom, sem falar que a gente vai ter que ter uma preocupação maior com essa questão que o Dan falou, e está certo, né, de os hospitais hoje deviam ser, os hotéis deviam ser hospitais, quer dizer, a gente continua querendo trazer o máximo de conforto, mas hoje a gente nota, e a tendência, que as pessoas vão se preocupar muito com a asepsia, né? Com a possibilidade de desinfecção e tudo. E quando você pensa em materiais naturais, ou ditos naturais, ou com texturas ou coisas, isso conflita um pouquinho. Então, eu acho que a gente vai ter que ter uma preocupação muito maior na escolha desses materiais, na manutenção desses materiais, na possibilidade de limpeza, de asepsia, e usar dessa tecnologia que está à nossa disposição, né? Talvez os hospitais tenham uma ala separada que possa, num caso de pandemia, num caso extremo, ser separada, com acesso separado, e virar uma ala de tratamento para uma doença especial, né? Hoje, você tem hospitais que são Covid-frios, optaram por continuar tratando, porque as pessoas precisam, as pessoas continuam adoecendo ou tendo problemas de saúde diversos, né? Além da Covid. Então, existem instituições que optaram por não trabalhar com a Covid para serem instituições mais seguras, espaços mais seguros para tratar as outras doenças, né? Então, talvez exista uma forma de você fazer uma divisão temporária em alguma época, né? Enfim, eu acho que várias coisas, né? Hoje, algumas empresas tratam a limpeza assim, através de ultravioleta, de câmeras, enfim, talvez a gente consiga, com tecnologia também, arcos nas circulações que obrigam as pessoas, simplesmente, sem pensar na passagem, a se descontaminarem, né, e renovarem uma situação segura para atendimento com os pacientes. Mas eu concordo com o que todo mundo está falando, eu acho que tudo vai ser... As coisas estão mudando muito rapidamente, né? A gente está, eu acho que só no início do aprendizado de uma situação que mexeu com o mundo inteiro e que trabalhou, assim, mexeu completamente com o psicológico das pessoas e com a necessidade de interrelacionamento e de relações comerciais, relações afetivas, enfim.
É um aprendizado, a gente vai ter que conversar com os clientes, conversar com os gestores, e da mesma forma que as empresas, eu acho que também as instituições de saúde, os hospitais, as clínicas têm seus DNAs próprios, também não vai existir uma receita única para cada instituição, né? Eu acho que vai ter que ser um trabalho conjunto, né, dos arquitetos, dos profissionais, dos que trabalham em complementares, né, instalações enfim, controle de ar, de tudo, de acústica, de tudo, para continuar conferindo esse conforto, mas dando a segurança necessária que as pessoas vão demandar. Eu acho uma aprendizagem para todos nós, não é? Queria complementar uma coisa aqui na fala do Rodrigo, que eu acho interessante. A gente sempre fala, né, que os momentos de crise, as guerras, né, principalmente, foram impulsionadores de grandes inovações, né? Catástrofes, né? Novos tecidos surgiram, muitas vezes ligados à guerra. Eu me lembro uma vez, eu visitei uma indústria, fiquei impressionada quando eu vi a história dela durante e pós-guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, no que ela desenvolveu em tecidos, porque ela tinha que atender tecidos para paraquedas, tecidos para roupa íntima de soldados que não podem trocar essa roupa durante uma semana, então tinham que ser tecidos antibactericidas, enfim. O quanto a indústria teve que se reinventar por causa de uma catástrofe. A gente for pensar um pouco do que a gente tanto discute às vezes com os nossos clientes, né? Algumas economias que os clientes querem fazer forçosamente e às vezes a gente discorda, né? Então precisa acontecer uma catástrofe, que nem a da Boate Kiss, para a gente conseguir usar como argumento quando um cliente acha que sprinkler é desnecessário. A reformar o sprinkler, não, isso aí custa caro, não vou fazer isso não. Imagina, não precisa, né? Então você precisa às vezes voltar uma catástrofe para trazer para a mesa e dizer, escuta, mas nós não podemos abrir mão desta segurança por conta de incêndio. Agora nós vamos ter um outro discurso para falar, escuta, nós não podemos abrir mão disso por causa da higiene, da saúde, a qualidade do ar que a pessoa respira, o filtro do ar-condicionado, a renovação de ar, são itens caros numa reforma e, em geral, os clientes querem cortar. Então fica difícil o seu argumento. Hoje nós começamos a ter outro tipo de conversa, né? Porque nós estamos lidando com uma coisa que está aqui na mente de todo mundo. Mas e a minha segurança de saúde, do ar que eu estou respirando, da água que eu consumo no banheiro? Então eu acho que essas catástrofes, vamos bem ou mal, estamos vivendo uma, né? Elas também, se a gente for olhar um pouco sobre o outro ângulo, elas vão nos fazer ir para frente. Tem alguma coisa que estava negligenciada aí por todo mundo, seja a natureza, o meio ambiente, o cuidado com as coisas que a gente consome, e nós vamos ter que passar a ter um outro olhar para isso. Elas trazem um argumento mais forte para você tentar fazer a coisa mais acertada, né? Exato, Da nossa parte, a gente está vendo que quase todos os fabricantes não tinham um plano B. Estavam no modus operandi e estavam, de repente, com uma situação com todo mundo se focando somente em uma variável, a variável de limpeza. E eu estou vendo muitos fabricantes buscando uma solução somente para a limpeza e esquecendo outras coisas. Então, para a gente... como a gente é ativo no mundo inteiro, a gente, infelizmente, não pode somente olhar para a limpeza. A gente tem outros coisas importantes para levar em consideração, principalmente o meio ambiente. A gente tem alguns produtos que a gente utilizava antigamente para proteção antibacterial, que em breve já não podem mais ser utilizados na Europa. Então, no desenvolvimento do produto, a gente se foca muito na questão de limpeza, como o mercado está pedindo agora, mas a gente tem que pensar em outros assuntos também. Então, isso é um grande desafio que a gente tem. Eu imagino que não é diferente para vocês, Luciano. Não, é exatamente isso. Eu acho que a nossa indústria, né, do design de interiores, a gente vem passando por transformações constantes em desenvolvimento e buscando essas tecnologias aí para poder desenvolver novos materiais. Então, acho que isso é algo
é bem importante da gente cuidar e estar focado em soluções, né? Eu acho que você tem aí a questão ambiental super importante que a gente tem que manter em produção de produtos e tudo isso. Então, realmente é um assunto que toca o nosso mercado, né, de interiores muito forte no que a gente vem passando hoje. Então, não dá para focar só na limpeza, mas tem que focar também aí na todas as outras partes, que é qualidade de material. Principalmente hoje, se você começar a usar produtos mais abrasivos, coisas mais fortes para limpar, se o teu material não é resistente o suficiente para comportar o uso desses materiais, quer dizer, em pouco tempo de instalado você vai ter problema, né, com a resistência, a durabilidade. Então, tem muita coisa que acho que a indústria precisa aí rever e muita coisa a ser reinventada até, para que a gente possa viver esse momento. No pânico do momento, a gente viu muitas empresas comunicando coisas sem um fundo científico mesmo. E eu tenho que dizer que às vezes eu e Cláudio como vendedores, a gente quer uma resposta rápida para o mercado, mas eu acho que nossa obrigação de primeiro testar tudo antes que a gente pode fazer algumas declarações bem pesadas. Cláudio, o exemplo do concorrente seu em Portugal comunicando a proteção com prato, ou talvez você pode... Há algumas marcas que inclusive têm um stamp a dizer free Covid, eu vendo tecidos anti-Covid e coisas assim do género. Para mim faz uma certa confusão as afirmações que se podem dizer, nomeadamente com a saúde das pessoas. Mas eu já agora também gostava de perguntar ao Luciano, sendo o Luciano alguém que tem imensos conhecimentos de marketing na América Latina, ao que creio que é assim, certo, Luciano? Pelo menos muita experiência na América Latina. Como é que a comunicação está a ser feita? Ou seja, nós, por exemplo, em Portugal, o que encontramos é que, por exemplo, o turismo português está a lançar uma campanha para tentar cativar o turista português para não sair do país durante este ano. Ou seja, pegamos nesta pandemia e tentamos dizer às pessoas é mais seguro para todos e melhor para todos que fiquem a passar férias em Portugal. E eu creio que o Brasil provavelmente terá um processo ou um caminho similar. Luciano, crees que também será esse o caminho na América Latina? Ou seja, usar esta pandemia como uma arma de sobrevivência local, digamos assim? Olha, Cláudio, eu concordo plenamente. Eu acho que, principalmente no caso do Brasil hoje, a gente sofre uma questão que vai além do Covid. A Moema mencionou isso, que é a questão, né, econômica, política. Então, por exemplo, hoje, quando você vê uma cotação de uma moeda estrangeira no patamar que ela chegou, isso faz o custo de você ir para distâncias maiores muito mais caro. Então, você acaba retraindo isso para o seu mercado local. Então, as marcas já começam a falar disso, de um turismo local, de uma sensação local, de coisas que acabam acontecendo territorialmente. Eu acho que isso realmente vai afetar muito, tanto na América Latina. Eu acho que o turismo ele vai passar a ser um turismo muito mais local por um grande período de tempo, até porque as pessoas talvez não tenham ainda essa segurança de enfrentar talvez um voo. Eu vou preferir, sabe, que eu vou dentro do meu carro mais seguro do que entrar num avião, apesar de toda essa comunicação que a aviação tem feito sobre a segurança de higienização e tudo isso, mas assim, a gente ainda tem esse pânico na cabeça. E vai esperar que sempre quem vai ser o primeiro a entrar no avião e chegou bem e não aconteceu nada, então eu posso ir. Né? Então, acho que a regionalização ela vai ficar muito presente durante um grande período dentro do turismo. Eu acho que isso vai ser... Ela vai acontecer num período relativamente longo. É a gestão do medo, não é? Exato. Exato. Dan. Ok, bom, eu tenho uma pergunta para a Moema. Eu sei que você já respondeu mais ou menos essa pergunta, mas eu queria voltar para atributos como acústica, iluminação, tecnologia e facilidade de limpeza sempre foram amplamente considerados na arquitetura corporativa. O que esse mercado pode nos ensinar para os demais? E quais os atributos precisam ser revistos e ou considerados daqui para frente para os escritórios? Bom, eu não quero ser repetitiva, né? Porque eu acho que teve muita coisa aqui no
decorrer da nossa conversa, eu já fui talvez até me antecipando, né? Mas é claro que as questões da qualidade do ambiente de trabalho são absolutamente relacionadas ao seu bem-estar dentro do seu escritório. Hoje, vamos dizer, a gente já vinha discutindo, claro, questões de acústica, como você se mencionou, são super importantes para a sua qualidade de concentração, de foco, né? Trabalhos em equipe, você precisa ter lugares onde você pode, eventualmente, ter uma acústica que proteja quem está trabalhando de uma forma mais individualizada. Hoje a gente tem alguns recursos que trabalhos de foco individuais podem, eventualmente, ser feitos em home office, dependendo de como a empresa se adequar, né? Agora, acho que os quesitos de distanciamento, né, isso vai ser muito importante. Nós sabemos que no mercado corporativo nós temos algumas empresas extremamente adensadas e isto vai ser questionado e a gente vai ter que buscar alternativas, né? Então, isso é uma questão de espaço físico, né, de distanciamento, de rodízio, são estratégias, mas elas são uma mescla entre processos, ou seja, comportamento das pessoas que têm que aderir a esse processo. Para isso, elas têm que ser comunicadas adequadamente, então elas não sabem o que fazer com a situação. Voltei, mas não sei onde sento, voltei, mas não sei como me comporto, e se chegar um outro do meu lado, né? Como que eu me protejo em questões de quem está eventualmente logo à minha frente, como é que eu higienizo mãos e sapatos quando eu chegar, porque eu vim de casa, o outro veio de metrô. Então, tem uma série de questões também ligadas à higienização do espaço novamente, que também vão ter que ser analisadas com lupa, né? Eu acho que a questão da qualidade da iluminação, ela já vinha sendo tratada na arquitetura corporativa com bastante cuidado, até porque existem normas, né? Aqui no Brasil a gente sabe como nós somos, né? Se existe uma lei ou uma punição, você respeita. Se não tem, você dá um jeitinho de não fazer, né? Eu acho que agora nós seremos cobrados assim pela coletividade, pelo menos em alguns quesitos, na questão da salubridade do ambiente, da qualidade do ambiente, né? Em relação ao design. Então, eu acho que a gente vai ter, assim, um trabalho, um esforço grande para resolver isso. E, de novo, a tecnologia vai ser uma das ferramentas que vai nos permitir um desadensamento. Alguns estarão no escritório, outros estarão remotos, né? Mas nós precisamos melhorar a qualidade. Aí a gente extrapola só a sede do escritório. Nós vamos falar de uma internet de país que não vai suportar, ou não está em alguns momentos suportando tanta gente fazendo calls, a qualidade precisa melhorar, né? Ou nós vivemos num país que quando em home office a gente está tratando de deixar uma quantidade do grupo maior em casa, são grandes equipes que não têm condição de trabalhar em casa. Quando nós falamos de pessoas que têm preparo, estrutura doméstica para um home office, silêncio, espaço para concentração, espaço de foco individualizado, são alguns. Quantas e quantas pessoas da nossa população habitam em 5, 6 pessoas num lugar com 2 a 3 cômodos? Como é que você vai fazer um home office? Não tem internet? Ou se tem internet e não tem o computador adequado, vai fazer uma reunião por onde? Pelo celular? Então, nós temos um grande desafio que tem a ver muito com a situação do nosso país, né? Se nós estivéssemos falando de países, de alguns países desenvolvidos da Europa, tal, onde todo mundo tem seu laptop em casa, todo mundo tem uma mela de uma internet infalível, a energia não cai, nós estamos lidando com pessoas que em alguns casos mal têm água para lavar a mão. Como é que eu vou falar de home office nessas situações? Então, nós temos um problema que acho que o Rodrigo já citou no início, que é uma questão de cidade, de urbano, do planejamento, da locomoção mais curta, para você não perder tantas horas no trânsito. Em quantas e quantas vezes nós estamos aqui conseguindo fazer inúmeras reuniões por dia, porque a gente não se desloca. Você desliga um botão, clica no outro, você já está na outra sala de reunião. Um pouco exaustivo, tá? Mas a gente não tem a perda do deslocamento, a insegurança de se contaminar no trânsito. Então, eu vejo que nós, quando falamos aí, temos conversado com alguns clientes, o universo de assuntos, ele não se restringe à mesa, à cadeira, à sala de reunião e o armário. Nós temos muito mais assuntos
para falar quando se tratar de um safe design e de um retorno que seja por ondas, né? Um planejamento que vai além, e eu acredito nele sendo feito com uma cocriação entre as equipes de arquitetura e engenharias. Eu acho que aí inclui os nossos parceiros de projetos de ar-condicionado, de elétrica, de hidráulica, de sistemas, né, de automação. E essa cocriação com o cliente é que vai trazer as soluções customizadas. E eu imagino que eu possa estar falando aqui em nome da Ana e do Rodrigo também. As soluções têm que nascer em conjunto. Não existe uma fórmula pronta, uma receita do bolo que a gente vai aplicar na empresa A e na empresa B e vai dar igual. Sem dúvida. Será que eu respondi sua pergunta, Der? Não, com certeza. Eu pensei que talvez Ana ou Rodrigo tiraram o microfone. Também pensei que vocês queriam falar alguma coisa. Não, eu queria só pegar um gancho. Eu acho que eu concordo plenamente com a Moema. Eu acho que nem todo mundo tem condição de trabalhar o home office de forma confortável. Tanto é que várias pessoas preferem ir para o escritório. E agora que os escritórios estão meio vazios, eu conheço muitas pessoas que estão indo para o escritório para trabalhar porque se sentem mais à vontade no escritório. Mas, para isso, o escritório tem que dar condições disso. É exatamente... Aí passa por tudo que a Moema falou, né? A salubridade, o ambiente de trabalho, a conexão, ele tem tudo isso melhor no escritório do que em casa, muitas vezes, né? E isso passa por cima do tempo de deslocamento, que para mim, por exemplo, é maravilhoso. Eu nunca trabalhei tanto porque eu estou economizando tempo. E como o meu escritóriozinho que eu tenho em casa está montado, ele já fica montado, eu acabo de jantar, eu continuo trabalhando, porque eu gosto do que eu faço, porque eu estou no meio de um estudo que eu não quero parar, eu quero terminar aquele estudo. Então, mas nem todo mundo tem essa situação. Eu acho que no caso de a gente tem escritório no Rio e São Paulo. O home office, neste caso, quando as empresas têm necessariamente filiais distantes, foi muito bom, porque aproximou muito a minha empresa do Rio da de São Paulo. A gente agora eu estou fazendo, na verdade, eu controlo, por exemplo, equipes de interiores no Rio e São Paulo. Agora a gente está fazendo todas as reuniões juntas. Agora é uma equipe só. Eram duas equipes, eu coordenava as duas, mas agora eu coordeno uma equipe que junta todo mundo. E a gente faz muito mais reuniões, lógico, as reuniões pelos aplicativos, pelas coisas, mas isso é muito bom. Eu queria só falar mais uma coisinha, falando de materiais, né? E até uma dica. Tem uns clientes meus que falavam assim, olha, não basta estar limpo, precisa parecer limpo. Então, eu acho que em escolha de materiais hoje, assim, os materiais mais claros, os materiais menos manchados, as coisas assim, eu acho que também vão tomar uma vez, né, nessa questão. Aí, sendo um pouquinho mais específico, e já uma dica para Vestcom, porque você tem que olhar e sentir. É a mesma coisa que numa casa, assim, num hotel, né, Ana? Você não vai botar um vaso sanitário preto, né? A não ser que seja um super hotel de design, muito arrojado, mas a pessoa olha e diz assim, vem cá, isso aqui foi higienizado, está limpo? Você põe uma louça sanitária branca, né? Em casa, tudo bem, você põe lá no seu lavabo, mas é um pouco por aí, né? Os materiais vão ter que parecer limpos, além de estarem limpos. Você dar a sensação de limpeza. Eu gostei disso. Eu queria perguntar para a Ana, porque o que a gente tem visto, nós como fornecedores, nos últimos anos, é hotelaria gostando de cinza. Cinza, cinza, cinza e cinza, cinza. Você acha que isso vai mudar agora? É como o que o Rodrigo está dizendo, você está... Eu acho que, na verdade, vai tudo mudar. Porque, assim, não é que era um consenso geral de que toda a hotelaria era cinza. Na verdade, algumas marcas adotaram isso como um conceito estético e tal, e foi para frente e virou meio que uma tendência, né, de mercado. Mas eu acho que sim, acho que isso vai mudar totalmente, assim, porque tem a questão sensitiva, né, que é muito mais importante até do que o realmente estar limpo, né, que é o que o Rodrigo estava falando, é questão de você ter a sensação que você está realmente num ambiente
absolutamente higienizado, né? E isso está relacionado às cores que você vai usar, está relacionado às texturas que você vai usar naquele espaço, porque a questão dos tecidos, por exemplo, é super importante, porque o tecido ele sempre passa a sensação de que ele retém pó. Então, isso tem que ser trabalhado. A gente sabe que existem materiais e tecidos que já resolveram isso, tecnicamente, né? Mas é uma questão que a gente tem que trabalhar no mercado, né? Então, assim, acho que no momento imediato, talvez a gente vá para uma questão super radical, assim, nessa próxima etapa, que é a etapa de adaptação e tal. E eu até tenho, depois aqui para falar um pouco mais atrás, até tem um roteirinho que a gente desenvolveu com um cliente de algumas coisas, que eu gostaria até de exemplificar o que as redes, o que os hoteleiros estão pensando e como é que a gente vai ajudá-los. Mas eu acho que numa primeira etapa, assim, a próxima, que seria a retomada, eu acho que a gente vai sim radicalizar essa questão estética com o intuito de sensibilizar o hóspede para a questão da higienização. E isso envolve tudo, envolve os materiais, envolve as cores, envolve a questão muito mais sensorial, realmente, do que a prática até da limpeza. É óbvio que a prática está implícita e isso é uma condição que tem que acontecer. Mas a sensação é muito importante. Então, eu acho, sim, acho que as cores são importantíssimas nessa hora. É óbvio que não é radicalizar e fazer tudo branco, né? Mas, assim, talvez até seja. Eu queria a sua opinião também, Moema, sobre o mesmo assunto, porque a gente tinha no nosso roteiro que a gente preparou não colocar esse ponto de tonalidade, mas eu pessoalmente acho um assunto muito interessante que Rodrigo tocou e Ana também elaborou. Eu queria a sua opinião sobre isso também. Sobre a questão assim, a gente também fala exatamente que nem o Rodrigo, não pode ser apenas limpo, tem que parecer limpo, né? A pessoa tem que ter essa percepção. E eu acho que nós vamos ter que saber escolher. Eu acho que o arquiteto já devia sempre, agora mais ainda, se especializar em conhecer o que está especificando, conhecer o produto, conhecer os diferenciais, saber conversar sobre a manutenção e, obviamente, o nosso objetivo também no final é estético, não tem jeito. A gente quer que o espaço fique esteticamente bonito, agradável, convidativo. Então, no fim da linha é onde a gente quer chegar, numa bela estética que convide e que principalmente proporcione excelentes experiências, né? Então, a gente fala da experiência do paciente no hospital, também falamos do acompanhante no hospital, falamos da experiência de um hóspede, mas a gente também está falando da experiência de quem atende dentro do hotel, né? Como é que os colaboradores podem te atender bem no hotel se eles não estiverem sendo também bem tratados e felizes por estar lá? E eu acho que na empresa é a mesma coisa, né? Para a gente poder atender bem, a gente também tem que gerar experiências boas e positivas para quem estiver conosco. Então, eu acho que, no fim, é lógico que a estética vai sempre estar presente, mas nós vamos ter que saber escolher materiais que transmitam essa questão da limpeza, da higienização e dessa segurança, né, que está no psico da gente. Aqui eu estou num lugar seguro, ele está limpo, ele tem uma boa qualidade do ar, a água, está tudo em ordem, né? Então, agora, eu também acredito que talvez as cores mais claras, o cuidado com algumas texturas excessivas que possam estar encobrindo alguma sujeira que ficou lá dentro da textura, isso vai ser observado pela grande maioria, acredito eu, da população. Independente do ambiente, pode ser um shopping, num aeroporto, você vai sentar num avião, você vai olhar ali o encosto para ver se ele está com cara de que está limpo, né? Será que o chão do avião está com cara de limpo, ele está parecendo limpo mesmo? Então, acho que isso vai passar por todos os segmentos, né? Sim. Eu vi essa semana um dos maiores grupos hoteleiros do mundo comunicando uma flexibilização dos empreendimentos deles. Uma transformação do quarto do hotel em home office para o pessoal, efetivamente, o que Moema já tocou, o pessoal que não tem possibilidade em casa para ter um home office. Então, a gente está vendo algumas mudanças de produtos hoteleiros. Uma pergunta para você, Ana, é quais novos ambientes, produtos e serviços surgirão em um futuro próximo, considerando a atual estrutura hoteleira?
Bom, eu acho que a gente vai ter mudanças bastante significativas, tá? Bastante impactantes, principalmente nesse segmento de hotelaria. Eu enxergo essa alternativa dessa rede hoteleira que transformou uma parte dos apartamentos, na verdade eles vão abrir 20 e poucos hotéis com 20% dos quartos transformados em home office, que são espaços para 2 pessoas no máximo por ambiente e que se destina justamente a preencher esse vazio que ficou em função de você não poder usar mais esses espaços colaborativos, enfim, que era a grande tendência do momento, né? Que era você ter todo mundo junto, aqui e agora, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, em grandes espaços abertos e tal, e com ambientes de relaxamento junto, e de cafeterias, enfim, de tudo ali trabalhando ao mesmo tempo. E, de repente, a gente tem um momento de ruptura total com isso, e essa alternativa dessa rede hoteleira, no meu entender, extremamente criativa, ela acaba criando aí, preenchendo uma lacuna, né, desses espaços que você não mais pode utilizar, mas que às vezes também você não se sente bem trabalhar em casa, ou porque você não criou uma infraestrutura legal para isso acontecer, porque tudo foi muito rápido, então, de repente, você não tem realmente uma tecnologia ali disponível que você consiga usar na sua casa, ou você tem uma condição familiar um pouco mais complicada, que não te dá um pouco de paz, de sossego, de momento que você possa se focar na atividade profissional. Então, esses room office, no meu entender, é uma tentativa muito acertada, assim, é óbvio, a gente não sabe ainda qual vai ser o retorno disso, mas é uma tentativa muito acertada realmente de começar a abrir as portas e começar a experimentar, né, e ver como é que o mercado vai reagir a isso. Eu entendo que a hotelaria vai passar por um processo muito profundo assim de alteração, porque os apartamentos, assim, é o que eu comentei lá no primeiro módulo, assim, eu acho que você tem que ter realmente a certeza e a sensação, o hóspede tem que estar seguro de que ele está num espaço absolutamente higienizado, correto, mas isso implica, para você passar essa sensação e essa certeza para o hóspede, isso não é só fornecendo um folder, olha, estamos seguros, etc., né? Você tem que mudar todo o teu sistema operacional e de relacionamento dos colaboradores com o hóspede, da forma como você organiza a tua chegada. Então, eu estava comentando sobre um exemplo que a gente está estudando, estamos, enfim, fazendo e linkando algumas alternativas, em que logo na abordagem, ou seja, logo na chegada, quer dizer, o hóspede ele passaria primeiro por um teste de medir febre, de ter certeza de que ele também não é um risco para o próprio hotel e para os outros hóspedes. Então, assim, o fato de você chegar num hotel e você ser testado de alguma forma te dá também um pouco de segurança. Então, você acaba tendo, obviamente, um novo ambiente, que é uma pequena área, uma sala que você tem um trabalho ali com um médico, alguém que faz essa primeira abordagem. Depois, a questão tecnológica, sem dúvida nenhuma, é fundamental, porque buscando distanciamento físico, né, de alguma forma, você também vai precisar ter o que o Luciano estava comentando há pouco, antecipou, que é você poder fazer o seu check-in, check-out no teu smartphone, é você conseguir, por exemplo, do apartamento, se comunicar com a recepção, com o room service também com o seu smartphone, para você não usar o telefone da unidade, que provavelmente vai ser excluído da unidade. Então, tem uma série de fatores que você vai ter que realmente mexer para poder criar uma sensação, uma situação mais segura para o hóspede. Os apartamentos, sem dúvida nenhuma, serão quase que uns bunkers protegidos, né? E estão até sendo cogitadas algumas situações em que você pode vir a ter dentro do seu apartamento alguns equipamentos de ginástica, para que você não precise ir até uma academia, que em princípio seria um espaço passível de contaminação e de convívio. Então, você pode escolher, na ocasião do teu check-in, talvez alguns equipamentos que você possa ter no seu apartamento.
é uma possibilidade que esse hotel está levantando. Outra seria o surgimento, por exemplo, de grandes espaços abertos, que era o que o Rodrigo estava comentando, e que dá essa, além de realmente funcionar, dá essa sensação de que você está num espaço em que você não corre o risco de contaminação por ter ventilação natural e tal. Então, nesse caso específico, a gente está comentando até de fazer um rooftop, que é uma academia aberta com ventilação natural e tal. Então, quer dizer, todos os espaços, de alguma forma, eles vão ser repensados. Por exemplo, o espaço do restaurante café da manhã. É difícil acontecer, por exemplo, com um buffet. Não vai acontecer, né? Então, assim, nesse caso, a gente está pensando até de fazer um esquema, quer dizer, organizar todo um restaurante para fazer um esquema de circulação em que o hóspede pega um kit, como fosse um kitzinho de piquenique, entendeu? E que ele vai tomar o seu café da manhã ou no espaço aberto, ou no jardim, ou num esquema de room service, que você serve os cafés da manhã nos próprios apartamentos. Então, assim, o que a gente sente? Que tudo isso, óbvio, assim, como está sendo falado aqui, cada caso é um caso, cada marca vai ter um comportamento diferente, cada hotel a gente vai ter que trabalhar, quer dizer, hotelaria a gente nunca teve, assim, casos, a não ser os projetos padrão, obviamente, mas não são casos repetitivos, porque o público-alvo é sempre muito diferente de uma rede para outra, de uma bandeira para outra, então você sempre tem uma dinâmica muito grande de personalização, né, nos projetos, e isso nos dá um pouco de flexibilidade agora para conseguir analisar caso a caso as necessidades de cada hotel e cada público. Mas, de uma forma geral, é um pouco isso, assim, quer dizer, o kit de boas-vindas no hotel provavelmente vai ser uma máscara, uma luva e um álcool gel, né, que você vai levar para o seu apartamento, e é isso que também vai te dar uma sensação de que você está, de alguma forma, protegido. Ver os colaboradores circulando com as roupas e equipamentos adequados também vai te dar uma sensação de que você está protegido, né, com proteções de acrílico, etc. Quer dizer, tudo isso vai ter que acontecer. Portas automáticas, né, que não te obriguem a colocar a mão em maçanetas, etc., também é uma intervenção que vai ter que ser feita. E, principalmente, os espaços comuns. Então, assim, os restaurantes, que, sem dúvida nenhuma, vão perder mais de metade dos lugares na formatação que tem hoje, porque se você para você reorganizar todas aquelas atividades, enfim, e os espaços, o distanciamento necessário entre cada hóspede e usuário, você vai perder realmente, às vezes, mais do que 50% dos assentos e dos lugares de consumo. E áreas de eventos, que eu enxergo assim como um espaço que a gente vai ter que repensar, como eu lhe disse, a gente não tem as respostas ainda, mas vai ter que ser um espaço bastante repensado. Por exemplo, existia uma tendência dessas áreas de eventos, da gente ter salas de pequenas, de micro-meetings para 4 pessoas, 6 pessoas. Quer dizer, hoje eu já enxergo que os micro-meetings provavelmente vão ser de 2 pessoas no máximo, e o espaço físico vai ser bem maior do que o que a gente estava fazendo anteriormente. E grandes salas de eventos, assim, quer dizer, a ocupação também vai ter que ser muito reduzida. Então, aí o recurso de tecnologia provavelmente vai entrar para substituir esses grandes eventos. Eu entendo dessa forma, né? Porque, assim como as empresas, acho que de uma forma geral também vão reduzir os deslocamentos de executivos e tal, eu entendo que os grandes eventos também vão sofrer uma revisão, né, nas suas posturas e tal. Desculpa, Rodrigo, eu queria perguntar, nos projetos de vocês, como vocês estão enxergando essas mudanças nas áreas comuns dos hospitais? Obviamente o hospital já está melhor preparado para uma nova realidade, mas eu posso imaginar também algumas mudanças necessárias nesse momento de transição.
Não, nesse momento, eu acho que são as medidas que os hospitais já tomavam medidas de controle de infecção já era uma prática, né? Eu acho que agora mais, exatamente as questões, quer dizer, dificilmente a gente, por exemplo, no hospital tem uma porta automática, alguns hospitais tinham controle de acesso, catracas, isso não existe mais, né? Então, agora, provavelmente vai ter a aferição de temperatura, e como eu estou falando, assim, num primeiro momento, é mais um controle mais rígido de isolamento de pacientes e de proteção com o uso de EPIs dos colaboradores, dos profissionais. O que eu acho é o seguinte, a gente vai ter mudanças com certeza, mas a gente está passando um momento em que está todo mundo muito inflamado e uma incerteza, né? e uma apreensão do que vai acontecer muito forte. Eu acho que isso, da mesma forma que a academia vai ter um pico e depois as coisas vão se estabilizar. É lógico que todo mundo pensa, da mesma forma que surgiu esse vírus, ele é muito mutante, vamos nos preparar para os próximos. Mas a gente não sabe exatamente, as coisas podem, daqui a um tempo maior do que alguns meses, ficarem mais calmas. O novo normal, depois, logicamente, não vai ser igual ao que a gente tinha, mas eu acho que não vai ser também tão... enfim, as mudanças talvez não sejam tão críticas. Eu acho que vai acontecer coisas que vão estar no inconsciente das pessoas. As pessoas já têm agora um hábito maior de lavar as mãos, de não tocar no rosto o tempo todo, de coçar o olho. Enfim, as pessoas estão adquirindo esses hábitos. E é muito bom, porque, e não só os hospitais, mas a sua casa tem que ser limpa, tudo tem que ser limpo. É muito melhor viver num ambiente higienizado e mais salutar, muito mais saudável. Então, eu acho que algumas mudanças maiores na arquitetura mesmo, como eu falei, talvez câmaras, talvez mais quartos de isolamento, ou possibilidade de transformar anticâmaras com anticâmaras em quartos de isolamento. Hoje você tem tecnologias automatizadas que controlam acessos a áreas restritas, como lavar a mão, até o metal pode controlar a abertura da porta se você não se higienizar adequadamente durante um minuto, por exemplo, que as normas mandam. Enfim, então, essa coisa dos quartos mais universais que podem ser UTI ou não, eu acho que vão acontecer mudanças, mas as mudanças mais radicais, que envolvem mais investimento, vão acontecer depois que a coisa tiver passado um pouquinho. Diz assim, não, o vírus não vai embora tão rápido, mas a coisa está controlada, a gente pode voltar a viver quase que normalmente, com algumas restrições, com um pouco mais de afastamento, não tanta aglomeração de pessoas, tudo, mas ficou, de qualquer maneira, algumas sensações de que a gente tem que realmente alterar a forma de trabalhar os espaços e de se relacionar, e a postura das pessoas e o respeito que as pessoas têm umas com as outras, né? Porque eu acho que hoje uma das palavras de ordem é o coletivo. Você não se protege só para você, você protege para proteger o outro. Então, essa consciência, eu acho que uma das coisas boas, né? Se é que a gente pode falar que tem coisas boas disso, mas sempre tem, foi essa coisa do coletivo, da ideia da generosidade das pessoas. O povo brasileiro tem essa coisa e eu acho que isso muda a cabeça das pessoas, né? Muda afetivamente, isso interfere nas atitudes, enfim. Então, eu acho que essas mudanças ainda vão ser muito discutidas, o quão radicais elas têm que ser do modelo. Eu acho que mudanças nos projetos hospitalares acontecem naturalmente
por causa das tecnologias, né? Os projetos são sempre muito dinâmicos. A planta hospitalar, por princípio, ela tem que ser o mais flexível possível. E eu acho que essa ideia da flexibilidade vai ser uma coisa muito importante agora nos projetos hospitalares. A flexibilidade da estrutura com os espaços, dos sistemas, das coisas, de forma que eles possam ser alterados sem grandes transtornos e traumas para a atividade do dia a dia dos hospitais, sem ter que cancelar operações ou separar áreas, né, interditar áreas importantes, enfim. Então, eu acho que a gente vai pensar muito nessa forma de poder alterar sem ser muito definitivo. Eu queria pedir algumas... Só para um detalhe, Dan, que eu acho que é importante, que volta um pouco o que a gente falou no começo, né? A gente falou do espaço, a gente falou da tecnologia, inseparáveis, abraçados, criando e desenvolvendo junto, mas a gente não pode esquecer da comunicação dos processos, né? As pessoas, a gente precisa comunicar bem como é que a gente tem que se comportar nesse novo hotel ou neste novo espaço corporativo. As pessoas precisam saber como é que é o protocolo de uso das coisas. Então, a gente tem conversado isso muito com alguns clientes, que é como que nós vamos comunicar essas mudanças para que as pessoas tenham uma adesão de comportamento, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Não adianta a gente só resolver a qualidade do material, as boas especificações, as boas práticas de engenharia, da arquitetura, com muita criatividade, com muita ousadia e cores, mas a gente não ter as pessoas compreendendo limites de comportamento. Eu acho que essa deve ser a tarefa mais difícil na mudança. Ótimo, ótimo. Luciano, sim, só complementando, só a questão do Rodrigo, tá? Quando eu estou colocando esses exemplos, trata-se de um exemplo específico no qual a gente está trabalhando agora, ou seja, com foco na retomada, né? Então, essa comoção, né, da questão do que eu falei há pouco até, de que numa primeira postura vai acontecer uma questão mais radical, eu acredito sim, porque trata-se justamente de captar esse cliente, porque assim, o hotel ele tem uma questão que não é que nem o hospital, quer dizer, óbvio, você escolhe o hospital de acordo com uma série de coisas, mas o hospital ele é uma necessidade absoluta, né? O hotel você vai ter que de alguma forma criar um atrativo ou um diferencial em cada uma dessas unidades para você captar o teu cliente, né? E de imediato, nesse momento da retomada, sem dúvida nenhuma, são intervenções um pouco mais radicais que garantam a segurança do hóspede e do usuário. Então, eu entendo que essas situações são bem radicais, que eu estou exemplificando aqui. Algumas delas eu acredito que talvez se perpetuem por mais tempo, outras não. Acho que a partir do momento que a gente tenha uma suposta vacina, aí acho que a coisa... acho que enverada por um outro caminho e tal, mas eu acho, sim, acho que é o momento da gente colocar tudo agora meio no liquidificador, essas ideias todas, para a gente tentar achar alguns caminhos. É óbvio que essa situação não implica realmente em grandes investimentos, porque não é o momento, né? Então, o momento da retomada é um momento de alternativas que a gente vai bolar, concretizar e executar de uma forma muito básica, tá? Porque não imagino que nesse primeiro momento, que é o momento da retomada, a gente faça qualquer coisa muito definitiva, nunca, né? Então, são intervenções pontuais que vão viabilizar o uso do hotel, né? Eu imagino que provavelmente em 2021, se tudo der certo, a gente vai ter a nossa vacina. Aí sim, eu acho que vai ser o momento de se repensar essa situação e ver quais dessas intervenções deverão ser mantidas, porque eu acho que, de alguma forma, mesmo com vacina ou não, a gente criou um medo, né, gigante de que provavelmente possa acontecer outras, quer dizer, assim como aconteceu a H1N1, o SARS, e agora
o Covid, pode ser que no próximo ano a gente tenha outra novidade aí fantástica, né? E vamos ter que lidar com ela, né? Então é mais só no sentido, Rodrigo, de elucidar que assim que essas intervenções eu coloquei como exemplos mais radicais, é de um caso verídico que a gente está estudando junto com o cliente, mas a ideia não é que ela se perpetue. É no momento agora de apagar o fogo. Vamos apagar o fogo, tentar retomar e fazer o hotel gerar receita de alguma forma, né? Porque a gente precisa disso para poder movimentar o mercado, né? Sem dúvida, o hotel é completamente diferente dos hospitais, ele precisa atrair o cliente, os hospitais não, os clientes vão porque tem necessidade. Mas eu não estava reagindo a teu comentário, não. Eu estava falando de mudanças mais radicais nas estruturas dos projetos, sabe? Não isso com certeza vai acontecer em todos os lugares, né? Tomadas de modificações e estratégias mais radicais para atrair clientes, para comunicar esse cuidado com o cliente, né? Isso vai acontecer com certeza e é uma coisa que tem que ser mais imediata. Eu estava falando mais assim, mudança na estrutura, como se no hotel, o que você falou, por exemplo, será que a gente vai daqui a pouco poder escolher um equipamento de ginástica? Para isso você tem que ter espaço no quarto. Aí você vai projetar quartos com uma dimensão diferente. Vai valer a pena? Isso vai se perpetuar no futuro? Quer dizer, sei lá, escolhi um exemplo rápido assim, mas só para dizer que nos hospitais, assim, o que eu vejo é que a bola vai ter que baixar um pouco mais e, naturalmente, a demanda da estrutura hospitalar vai exigir mudanças mais radicais nos projetos, sem dúvida, né? Mas não uma coisa muito imediata. Imediato, acho que vão ser essas ações que não exigem grandes investimentos, mas que resolvem boa parte do controle, né? Claro. Bom, obrigado, Rodrigo. Eu queria deixar um pouco para a Luciana também algumas considerações finais que eu acho que a Luciana queria pôr. Dan, só incluindo aqui, eu acho que como parte de uma mensagem de impacto que cada setor vai ter, a Moema tocou num ponto importante que eu tinha listado aqui sobre a questão de hábito. Então, a gente nota, por exemplo, dentro do setor corporativo, já existe um movimento das empresas muito grande criando manuais de procedimento para os colaboradores de como será a volta para esses espaços, né? Então, por exemplo, desde da parte comportamental, a instrução, por exemplo, se teremos um rodízio de percentual de pessoas voltando, como isso vai acontecer. A gente tem, por exemplo, na nossa indústria, muita preparação sobre materiais que vão ajudar na sinalização de espaços. Então, por exemplo, eu sei que, por exemplo, através do piso ou de uma cor, você pode falar, olha, aqui eu tenho essa distância de 2 metros, que talvez seja uma distância segura entre uma estação de trabalho e outra. A gente já vê esse movimento acontecendo. Usando as palavras aí do Rodrigo, acho que dentro da área de saúde, a saúde acho que está, digamos, nesse contexto um pouco mais confortável, porque o hospital é visto como um lugar seguro, nesse ponto de vista. Você vai para lá tendo essa expectativa de que ele está limpo, que ele está bem mantido. E na área da hotelaria, eu acho que é o mais complicado de tudo, porque assim, todos nós já vimos um vídeo ou uma reportagem sobre a questão de higiene nos espaços de hotelaria. Então, como a hotelaria vai se reinventar para entregar essa confiança para o hóspede de que meu quarto está devidamente limpo? Porque no espaço corporativo, eu acho que ele é mais sensível, vai ser muito da empresa falar assim, olha, nós vamos fornecer para você o álcool gel, nós vamos fornecer para você o desinfetante, a máscara. E eu acho que de todos esses segmentos, tanto para o público interno como para o externo, vai ser criar um projeto de educação muito forte para que a pessoa se responsabilize pelo seu metro quadrado. Então, por exemplo, se eu trabalho num desk que é comunitário, então eu me sinto na obrigação de limpá-lo, higienizá-lo quando eu estou saindo. Então, eu vou passar o desinfetante, o material que vai prover, se a empresa vai fornecer isso. E na hotelaria, eu acho que vai ficar grande interrogação como a hotelaria vai convencer o hóspede que aquilo realmente está... Todas as superfícies que eu for tocar, que elas vão estar devidamente limpas. Ok, ótimo. Bom, a gente está completando quase 100 minutos e eu tenho que dizer que eu somente tenho a agradecer aqui que me ajudou nesses 100 minutos. Eu tenho que agradecer com certeza também todas as pessoas
que estão assistindo a gente. Eu quero me desculpar pelo fato que a gente não podia ter uma interação maior com quem participa. Eu vou passar as perguntas feitas no Q&A para os palestrantes. A gente vai tentar responder isso. E mais uma vez, eu agradeço muito a Moema, Luciano, Ana, Rodrigo e Cláudio para me ajudar nessa troca de experiências, troca de visões. E, bom, eu espero de poder ter muitos mais momentos de troca de experiências, porque eu provavelmente sou a pessoa que tem menos experiência aqui. Eu preciso das pessoas que já trazem mais coisas para ter mais respostas. Mas agradeço muito a todos vocês. Modesto você. Modesto. Modesto, Obrigado né? você, Dani. Obrigado Ele é a muito todos. jovem, ele é muito jovem, por isso que ele tem pouca experiência. Bom, aqui ainda não está branco. Tá bom, mas Esperamos Muito ter obrigado a contribuído, todos. né, gente? tá certo. Muito obrigado para vocês. Obrigada a Forte todos. abraço a todos. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Tchau, um abraço. Ok.